vocês? Eu tenho certeza que sim. Bom, há muito tempo eu venho prometendo para vocês que um dia eu iria interpretar a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. O significado da Sutra, né? No meu ponto de vista, no meu modo de ver, de entender ela, né? Já existe um livro da Seiichi Noe, né? Dos 40 volumes dos livros da Seiichi Noe, e um deles interpreta a Sutra Sagrada, né? Mas eu quero interpretar aqui na forma como eu entendo ela, né? Para vocês entenderem. Talvez vocês não conheçam esse livro ainda da Seiichi Noe, né? Chamado A Verdade da Vida, né? São 40 volumes desse livro e eles estão disponíveis na Seiichi Noe. Quem quiser pode ir lá para a Seiichi Noe e procurar esse livro, a interpretação da Sutra Sagrada, né? Chuva de Néctar da Verdade. Mas eu vou aqui resumidamente, né, interpretar para vocês, né, porque o livro lá é um pouco grande, mas é bom vocês conferir também no livro, né, se for o desejo de vocês. Então eu quero interpretá-la agora. E a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, ela começa com o capítulo Deus, né? Ela diz assim: um dia o anjo, vindo a Seiichi Noe, recita: o Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido. Gente, eu gostaria de esclarecer aqui uma coisa, né? Para começar a explicar para vocês. Eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás chamado O Significado do Salmo 91, onde eu explico isso, né? De forma mais abrangente, que muitas pessoas acham que anjos são como crianças, né, com asinhas, que vivem lá no céu, tocando flautas ao redor de Deus, Deus sentado no seu trono, e eles ao redor de Deus, né? Deus os criou para serem assim. E existe também, né, na nossa visão, o anjo Gabriel, que já é um rapaz muito formoso, né, com luz ao redor dele, e nós achamos que os anjos dessa forma, são verdadeiramente dessa forma. Existem até pessoas que usam rituais, né, e cerimônias, outros tipos de coisa para invocar os anjos e pedir que eles façam determinadas coisas para eles, aquilo que eles querem que os anjos façam. Isso é um grande engano, porque, em primeiro lugar, anjos são manifestações de Deus. Deus, como Ele é infinito, quando Ele se manifesta, Ele necessita de uma forma, e os anjos são essa forma, que pode ser uma intuição que vem até nós, uma inspiração, uma voz silenciosa, luzes que nós podemos até ver, né? Luminosidades e também imagens, né, de espíritos evoluídos. Eles podem aparecer como para nós como espíritos. Isso vai depender do estado de consciência de cada pessoa, como a pessoa interpreta os anjos. Então eles aparecem dependendo do estado de consciência nosso, mas aquela não é a imagem verdadeira do anjo, é uma manifestação só de Deus. Se você recebe uma intuição, né, saiba que é Deus falando com você na forma de um anjo. Se você recebe uma inspiração, se você vê luzes, ou tem mesmo a imagem de um anjo, a imagem de um espírito elevado, é manifestação de Deus.
que a sua mente está naquele momento interpretando de tal forma. Então isso vai depender do estado de consciência de cada pessoa. Anjos não são como muitas pessoas pensam, que são invocados por rituais. Tudo isso faz parte do subconsciente dessas pessoas que acreditam assim. Então o subconsciente delas reproduz esses anjos, né? Como que é alguém que está sob controle deles, que podem fazer aquilo que eles querem, invocando eles com rituais. Nós sabemos muito bem que Jesus Cristo extirpou todos os tipos de rituais, cerimônias. Isto é coisa da mente humana ainda, né? Não sei se é porque nós somos materialistas até certo ponto, achamos que Deus está sob o nosso controle e pode ser invocado quando nós queremos, né? E pode fazer o que nós queremos. Deus não faz isso, porque Deus não está sob o controle de ninguém. Então Deus jamais se manifestará a uma pessoa que quer satisfazer os desejos do seu ego. Nós achamos, né, que, como muitas pessoas fazem, né, rituais para os anjos, acendem velas. Tudo isso é ilusão, porque anjos não precisam de velas e nem de rituais, né? Na verdade, os anjos, como eu falei, são inspirações de Deus, aquela voz silenciosa que pode aparecer de várias formas para nós. E nós, no momento, vamos saber o que se trata. Se trata de um anjo, de uma manifestação de Deus. Então, e a Bíblia e a Sutta Sagrada, ela fala que o Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido. Isso quer dizer que Deus está muito além dos nossos sentidos carnais, né? Nossos sentidos carnais interpretam as manifestações de Deus como matéria, né? Mas a matéria, como muitos cientistas já dizem por aí, eles já sabem disso, a matéria não é constituída da forma como nós pensamos. Tudo isso é aparência. A matéria, contém mais espaço vazio do que matéria em si. A matéria é composta de átomos, e a distância deles, dos átomos, um do outro, seria como na distância daqui da Terra até uma estrela. Só que essas vibrações, né, dos átomos, eles giram numa velocidade tão grande, que os nossos sentidos carnais interpretam como matéria. Nós vemos como matéria. Por quê? Para facilitar também a nossa convivência aqui neste mundo, né? Porque se nós fôssemos, né, ver todas as coisas como átomos ou energia pura, nós ficaríamos confundidos. Então, é por isso que existe essa aparência, ou seja, Deus, né, que está no interior de todas as coisas, né, e inclusive dos átomos que giram com uma determinada velocidade, e também criou os nossos sentidos, né, como uma forma de interpretar as manifestações espirituais como matéria. Isto para facilitar a nossa convivência neste mundo. E também o 6º sentido, né, que é o sentido espiritual, né? Deus transcende também os nossos sentidos espirituais. Isso quer dizer, nós não podemos ver diretamente Deus, mesmo com nossos sentidos espirituais. O que nós podemos ver são apenas manifestações temporárias de Deus, como anjos, por exemplo. Nós podemos ver luzes, né? Ouvir aquela voz silenciosa, como diz o Joel Goldsmith, e também outros espíritos iluminados, outras formas de manifestações que Deus possa assumir. Aí, sagrado, supremo, infinito, né?
mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo. Então Deus é sagrado, supremo, infinito. E aí nós concluímos o quê? Será que pode existir algo além do infinito? Não, não pode. Qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não seja espiritualista, ela pode entender isso. Não pode haver dois infinitos, porque senão não seriam infinitos, um limitaria o outro. Então, se Deus é infinito, logicamente que só Deus existe. Tudo é Ele, tudo, tudo, tudo. E nós vamos entender isso um pouco mais para frente, né? E a Sutra fala que Ele é a mente que permeia todo o universo, a vida, a lei que permeia todo o universo. Ou seja, Deus é a vida, a mente de todas as coisas, a lei que governa todo este universo. Verdade, luz, sabedoria, amor absoluto, isto é a grande vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus absoluto, quando Deus se revela, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Isso nos faz refletir aqui um pouco sobre o que Joel Goldsmith fala, né? Que Deus não está na cena humana. Porque se Deus estivesse na cena humana, né, manifestado na mente de todos os seres humanos, não haveria desarmonia, não haveria quem lesasse as outras pessoas, né? Quem prejudicasse as outras pessoas, não haveria quem adoecesse, não haveria quem sofresse, não haveria miséria em lugar nenhum. Por isso nós dizemos que Deus não está presente na cena humana, porque a cena humana ela é determinada pela mente, e a mente ela é iludida por muitas crenças, muitos pensamentos falsos. E Deus não se envolve com essa falsidade da nossa mente. A nossa mente nem capacidade de entender as coisas de Deus ela tem. Portanto, tudo neste mundo é projeção da nossa mente, seja a desarmonia, o fato de nós prejudicarmos os outros, lesar as outras pessoas para obter vantagem, lucro, né? Ou para se sentir melhor do que os outros. Pessoas que adoecem, né? Pessoas que sofrem, pessoas que são pobres, pessoas que até passam fome. Tudo isso é projeção da mente, não é uma realidade. E Deus não está presente nestas cenas humanas. Muitas pessoas culpam a Deus pelas coisas negativas, pelo mal que acontece neste mundo, mas Deus não é responsável por essas coisas. Os responsáveis somos nós mesmos, que alimentamos e nos identificamos com nossos estados mentais, com nosso ego, com nossa imagem falsa, né? O ego é uma imagem falsa que nós mesmos temos de nós próprios e das outras pessoas, como também temos uma imagem falsa do mundo, da vida, né? E de muitas coisas. Nós mesmos criamos a nossa realidade com a nossa mente, e com isso nós projetamos no mundo exterior exatamente aquilo que está na nossa mente. Engraçado é que nós não sabemos, né, o que está causando certo problema na nossa vida, porque nós alimentamos tantas coisas desde criança que nós não sabemos que tipo de estado mental, né, está projetando tal situação no mundo exterior. Mas também não precisamos preocupar com isso. Nós não precisamos buscar a causa do pecado
ou a causa da doença, a causa do sofrimento, porque essas coisas não existem. Então a causa deles também não existem. O que nós temos que fazer é simplesmente voltarmos a nossa mente para a luz, para a nossa consciência, que é Deus. No momento em que fazemos isso, as trevas desaparecem por si próprias. Em outras palavras, eu estou dizendo, busque o reino de Deus em primeiro lugar, né? Busque o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Então nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, através da meditação. E todas as coisas, né, que não são necessárias para nós virá de nós. E aquilo que não é necessário não virá de nós. Como, por exemplo, a doença, o sofrimento, a desgraça, né, a miséria, essas coisas não virão até nós porque não é necessário para nós. Ninguém quer isso. E Deus não nos criou para sofrermos esse tipo de coisas. Portanto, é importante que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, né? Só que nós costumamos fazer ao contrário. Nós costumamos colocar nossa felicidade, nossa alegria, nossa paz nas outras pessoas, nas coisas do mundo externo. Nós buscamos primeiro o mundo externo, esperando que o mundo externo, que as outras pessoas mudem para nós sentirmos paz, para nós sentirmos alegria, felicidade, bem-estar. E isso nunca vai acontecer, porque nós não podemos mudar as outras pessoas. E se nós fazemos isso, então nós não somos independentes. Nós estamos colocando a nossa felicidade, né, a nossa vida, podemos dizer assim, nas mãos dos outros e das coisas que acontecem neste mundo externo, colocando nossa felicidade para fora de nós, quando na verdade nossa felicidade, nossa paz não depende de nada do mundo externo, nem do que as outras pessoas pensam, façam, digam, não importa. Nossa paz interior, nossa felicidade, nossa alegria interior é o estado natural do nosso ser e não depende de nada do mundo externo. Então é por isso que a Sutra Sagrada fala isso, né? Quando Deus se revela, realiza-se o bem. Quer dizer, quando Deus se revela na nossa vida, quando nós o buscamos conscientemente, né, de forma consciente, então todos aqueles problemas, todas aquelas coisas negativas que estão no nosso subconsciente, na nossa mente, que eu disse que nós não precisamos buscar, né, a causa de tal problema, porque tal problema não existe, então a causa dele também não existe. Então nós não precisamos buscar, nós só precisamos buscar Deus. E quando Deus se revela, todas as coisas se harmonizam, e aí ninguém é capaz de prejudicar ninguém. Ninguém vai viver em doenças, ninguém vai viver sofrendo ou com miséria. Como Jesus Cristo disse, busque o reino de Deus em primeiro lugar e tudo que nos é necessário virá de nós. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, tudo que nós precisarmos virá de nós. Não precisamos buscar as coisas fora, porque o mundo e as outras pessoas não têm nada para nos dar. Nada. E isso eu tenho certeza que vocês já entendem, né? Porque eu acho que vocês já passaram por muita decepção, assim como eu passei também, muita decepção buscando as coisas do mundo externo. E a gente passa por muitas coisas quando nós esperamos as coisas dos outros, esperamos ser valorizados, esperamos ser compreendidos, esperamos agradecimento, né? De que as outras pessoas nos agradeçam por aquilo que nós fizemos para elas. Então nós esperamos muito valor, né? Que as outras pessoas nos dêem valor. Nós ficamos esperando isso das outras pessoas do mundo. E o mundo, as outras pessoas, elas só vão dar valor para nós se elas mesmas se darem valor. E mesmo assim será um valor limitado.
limitado, valor falso, né? Transitório, qualquer coisinha que você fizer que desagrada a ela, pronto, ela já sai dizendo que você não vale nada. Então, é por isso que nós precisamos buscar somente dentro de nós, porque tudo está dentro de nós, somente dentro de nós. E quando nós buscamos isso que está dentro de nós, não importa nada que aconteça no mundo externo, não terá a mínima importância para nós. E tudo que nós precisarmos, né, de bom será atraído para nós. Até um acontecimento mal pode vir até nós, mas para quê? Para que nós aprendemos com ele alguma lição e assim crescemos espiritualmente cada vez mais. Então, aí a Sutra Sagrada continua, né? Deus é o todo de tudo, sendo Deus o todo e o absoluto, nada há além de Deus. É o que eu acabei de dizer, né? Deus é o todo de tudo. Deus é infinito, portanto, Ele é o todo de tudo. Na Bíblia mesmo está escrito que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em nós. Deus, né? Cristo é a mesma coisa. E é tudo em nós. É tudo neste universo. Tudo é manifestação dele e nada existe além dele. Como está escrito, sendo Deus o todo e o absoluto, nada além de Deus. Se existisse algo além de Deus, Deus não seria absoluto e nem infinito. Então nós podemos concluir que não existe esses males que acontecem neste mundo. Doença, sofrimento, pecado, né? Miséria, essas coisas não existem. Isso tudo é produto da mente humana. Tudo é produto da nossa mente, que criamos uma imagem falsa de nós mesmos, da vida e do próprio Deus. Nós temos uma imagem falsa do próprio Deus, nós não conhecemos Deus. Nós pensamos que existem demônios que andam lutando contra Deus, Deus anda lutando contra os demônios e ninguém sabe quem é que vai vencer essa luta. Muitas pessoas têm esperança de que é Deus, ou pensam, né, que é Deus, mas se fosse assim, Deus seria absoluto, Deus seria infinito? Não. Deus seria um ser relativo, um ser finito, um ser fraco, incapaz de vencer uma própria coisa que ele havia criado desde o princípio, como está escrito que Deus criou o Lúcifer, né, que se revoltou contra Deus. Mas esse é um assunto para outro vídeo, né? Nós falamos dessa explicação que está na Bíblia. Então, Deus cobre toda a realidade. Quer dizer, Deus cobre toda a realidade e a realidade é espiritual. A realidade não é a matéria, não é material. A realidade, ela é espiritual. Assim sendo, tudo que Deus criou é espírito, né? Deus criou, por exemplo, o homem à sua imagem e semelhança no princípio, né? Imagem e semelhança, logicamente, tem de ser espírito. Porque Deus é espírito. Se Deus fosse um ser carnal, nós, como imagem e semelhança dele, também seríamos um ser carnal. Mas nós sabemos que Deus é espírito. Então, nós, como imagem dele, somos também espírito. E tudo que Deus é, nós somos. Tudo que Deus tem, nós temos. Isto é o significado de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, tanto macho como fêmea, né? Como está escrito no Gênesis. Então Deus cobre toda a realidade espiritual, né? As leis da matéria não tem nenhuma importância. As leis da matéria são as leis da própria mente, né? São aquelas leis que nós determinamos para nós mesmos ou que nós deixamos os homens, né, os grandes, né, estudiosos deste mundo aqui ditarem para nós. A lei é assim, a lei é assado, né? Se você entrar debaixo da chuva, por exemplo, você vai pegar um resfriado ou ficar gripado.
Se você comer isto ou aquilo, você vai passar mal, né? Então, tudo isso é leis que o homem mesmo cria, e conforme aquilo que ele cria na sua mente, é o que vai se exteriorizar no mundo material. Então a Bíblia continua, né? De tudo aquilo que há, nada há que não tenha sido criado por Deus. A Bíblia não a sutra, né? Nada há que não tenha sido criado por Deus, de tudo aquilo que há. Então, por aí a gente vê que tudo aquilo que existe é criação de Deus, ou melhor, é a própria expressão de Deus. A gente fala a palavra criada, né? Criar, mas essa dá uma impressão de que a pessoa cria, né? Ou Deus criou e jogou para lá e aquela coisa se vira, né? Para lá. Mas não é assim, é tudo expressão dele, tudo está sob o controle dele. Tudo na natureza, né, se manifesta conforme as ideias de Deus. É Deus se expressando daquela forma. Por isso que nós devemos respeitar todos os seres vivos. Não importa a aparência, não importa qual seja o ser vivo, o animal, as pedras, as flores, as plantas, as árvores. Nós devemos respeitar tudo isso. Só que o homem não respeita nada disso. E é por isso que ele sofre as consequências daquilo que ele não respeita. Porque no momento em que o homem desrespeitar a vida, né, ou lutar contra a vida, ele está desrespeitando o próprio Deus. E aí é como se ele estivesse separado de Deus, que na verdade está, né, o ego, né, está separado de Deus porque não é criação de Deus. E aí o ego, com suas ilusões, né, com seu desrespeito, acaba sofrendo as próprias consequências daquilo que ele mesmo faz. E nós vemos por aí o que a natureza está fazendo. E a natureza, nós podemos dizer até que é um anjo, como está escrito lá no Apocalipse, né, que um anjo ele coloca o pé, né, no mar e um pé na terra, né, destruindo, né, muitas coisas. As pessoas acham que isso vai acontecer no futuro, né, que vai vir um anjo e vai colocar um pé dentro do mar e um pé na terra, né? Imagine o tamanho desse anjo, né? E que ele vai destruir tudo, mas não é isso. O significado disso aí são as coisas que estão acontecendo. É o universo dando ao homem a oportunidade de refletir, de pensar no que ele está fazendo com a própria natureza, né? Destruindo a natureza, e que se ele não parar, vai vir coisas ruins, tanto do mar como da própria terra. Eis por aí o significado do anjo, né? Que coloca o pé na água, no mar, e o outro pé na terra. É um sinal do universo, né? Esse anjo é um sinal do universo. Como eu disse, Deus, tudo é expressão de Deus e ele pode se manifestar de várias formas. Então, esses problemas, muitos problemas vão vir tanto do mar como da própria terra. E nós já estamos começando a ver isso, começando a ver, né? Porque isso não é o fim ainda não. Então nós estamos começando a ver muitas coisas que estão vindo, né? Tanto do mar como da terra. Que esses furacões, esses terremotos, né? Maremotos, tsunami, né? Tantas coisas que estão acontecendo neste mundo. Os rios, as chuvas enchendo cidades, né? E com isto são sinais, mas o homem parece que ele nunca vai entender isto, a não ser que Cristo toque ele, ou quando o sofrimento chegar ao limite, quando o homem não suportar mais, como diz o Eckhart Tolle, né? O sofrimento, quando ele chega ao auge, a ponto de nós não suportarmos, é aí que nós despertamos.
desfrutamos. É aí que nós nos voltamos para a nossa verdadeira natureza, né? Porque não suportamos mais. E isto só vai acontecer com o homem quando ele perceber que ele é completamente, absolutamente incapaz de enfrentar as fúrias da natureza. Então, a Bíblia, a Sútra Sagrada continua, né? Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta nem matéria-prima de espécie alguma. Cria unicamente com a mente. É aqui que está, pessoal, uma coisa bem interessante, né? Nós, quando vamos criar as coisas aqui, por exemplo, se nós vamos criar uma estátua, por exemplo, nós podemos utilizar areia, cimento, gesso, né? Ou mesmo uma pedra, talhar ela, né? Com um cinzel, talhar ela e criar uma estátua. Se nós queremos fazer uma casa, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar tijolos, areia, pedra, ferro, né? Cimento. Então nós utilizamos aquilo que já existe, né? Como matéria, né? Como forma de matéria. Nós utilizamos as coisas, né? Que já existe para construir outras, né? Como por exemplo a madeira. Nós podemos transformar a madeira numa mesa, numa cadeira, até mesmo numa imagem, numa estátua também, né? Podemos fazer isso, né? Várias coisas, o ferro, ou seja, nós podemos ver que nós utilizamos o ferro aí para muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo, para criar várias coisas. Mas só que no princípio, né? Como está escrito na própria Bíblia, no princípio era somente Deus, não havia outra coisa, né? Que Deus pudesse utilizar para criar as coisas que estão criadas. Não havia barro, não havia cimento, não havia tijolos, não havia madeira, não havia martelo, não havia nada, nem cinzel, para Deus criar as coisas, porque Ele era o único, é o único, né? Então não há nada que Deus possa utilizar fora dele, como nós fazemos aqui, utilizamos as coisas fora de nós, né? Para construir as coisas. Não, mas Deus não havia nada fora dele para ele criar as coisas. Então o que ele utilizou? Ele utilizou de si próprio, da sua própria mente. Então ele se expressou na forma de tudo que está criado. Ele só poderia utilizar de sua própria vida, de sua própria energia, para se expressar na forma de todas as coisas que estão criadas, porque não havia mais nada que ele pudesse utilizar. Ele só podia utilizar-se de si próprio, da sua própria vida, da sua própria força. Então, é por isso que a Sutra fala, a mente é o criador de tudo. Deus só podia utilizar de sua própria mente, né? A mente é a substância que preenche o universo. Então, tudo que está criado nesse universo é a mente de Deus se expressando, entendeu? A mente de Deus é a substância, a origem, a essência de tudo que está criado, de nós, de tudo. A mente é Deus onipotente e onipresente, quer dizer, onipotente quer dizer único poder, e onipresente, né? Única presença. Isso quer dizer que Deus está presente em tudo. Muitas pessoas acham que Deus não está presente em determinados lugares, como por exemplo num lugar onde esteja acontecendo um baile, né? Um baile onde as pessoas estão bebendo. Mas Deus está presente. Por quê? Porque aquele lugar não constitui nenhum obstáculo para Deus. Deus é um ser livre. Então Deus não se apega a esse tipo de coisas. Para Deus aquilo ali não é nada. Aquele baile é uma coisa passageira, transitória, falsa.
uma coisa da mente humana, da mente das pessoas que estão ali naquele vale. Então isso não tem importância para Deus e não é empecilho para Deus estar em determinado lugar. Na Bíblia diz que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nada há de temer, porque tu estás comigo. Então, se um baile ou um desfile de carnaval ou até mesmo um centro de umbanda fosse empecilho para Deus, o vale da sombra da morte também seria empecilho, porque é o vale da sombra da morte. Deus iria falar assim, como muitas pessoas podem pensar, né? Deus iria falar assim: eu não vou naquele lugar porque aquele lugar é terrível, eu não vou pisar meus pés lá naquele lugar, minha presença naquele lugar. Não vou fazer isso não, porque é um lugar que não é santo, não é sagrado. Ali só tem demônios, coisas ruins, então eu não vou lá. Gente, como se isso fosse algo verdadeiro para Deus, como se isso fosse um impedimento para Deus, como se Deus fosse baixo, né? Como se nós comparamos Deus como um ser fraco. Isso não dá para entrar na mente, porque Deus é onipresente, isso significa que Ele está presente em todo o universo, em todas as coisas. Não importa o que esteja acontecendo no mundo externo, Deus está presente, entendeu? O próprio ar que aquelas pessoas respiram ali no baile é Deus que está dando vida para ele, né? Para aquelas pessoas que naquele momento que está respirando aquele ar, entendeu? Então não tem cabimento a gente pensar dessa forma e nós pomos limite na presença de Deus, na onipotência de Deus. Nós mesmos é que fazemos isso. Com nossas ilusões nós ponhamos limite até no próprio Deus. Não só ponhamos limite na nossa força, que é a própria força de Deus, como ponhamos limite na força de Deus, o que é um absurdo, né? Aí a sutra continua, né? Quando a mente desse Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração e se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Bom, aqui, quando a mente desse Deus onipotente, né, deste Deus perfeito, entra em vibração, quer dizer, Deus, né, quando Ele vai criar as coisas, Ele entra em vibração. Em outras palavras, Ele se torna a palavra, o verbo que nós criamos, né, que nós entendemos, né, que nós conhecemos, o verbo. Então, o verbo são vibrações de Deus, né? Da energia de Deus, da força de Deus. É por isso que está escrito que quando Deus perfeito entra em vibração e se torna a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Então, quando Deus vibra, né? Quando Ele vibra, quando Ele entra em ação, todas as coisas, né? Todos os fenômenos se desenvolvem e passam a ser. No entanto, todas as coisas referidas na Sutra Sagrada não se refere ao mundo material, ao que nós vemos com nossos olhos carnais, que é a aparência. A Sutra está falando do mundo espiritual, né? Daquilo que nossos sentidos não podem captar, que nossos sentidos não podem ver. Os nossos sentidos, eles são instrumentos, adaptados para ver apenas a aparência. Não conseguem ver, né, tanto o sentido carnal, né, os sentidos físicos, como o sentido espiritual. Eles são adaptados para ver somente aquilo que é materializado, a forma, não para ver a essência. Então, todas as coisas passam a ser, se refere ao mundo de Deus, né? Então, essas vibrações, nós vemos, essas vibrações de Deus, nós vemos elas na forma de matéria, mas elas não são constituídas de matéria.
Na própria Bíblia, o apóstolo Paulo fala que tudo que nós vemos, né, é aparente, não são feitas da forma como nós vemos, como nós pensamos que são feitas. Isso quer dizer que tudo neste mundo, a matéria, por exemplo, as formas materiais, são aparências captadas pelos nossos sentidos de tal forma. É por isso que nós não devemos nos apegar a essas coisas, a matéria, e pensar que a matéria seja feita da forma como nós estamos vendo, porque não é. A matéria, ela é energia pura, ela é uma manifestação de Deus, por isso a matéria ela é indestrutível, ela sofre transformação, mas sofre transformação apenas na forma, na sua essência ela não sofre transformação, ela continua sendo energia pura. Então, é por isso que a sutra continua, né? Todas as coisas são mente de Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerá-la a realidade é ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. Então, como vocês podem ver, né? Todas as coisas são mente de Deus. Tudo é palavra, é vibração de Deus. Tudo é espírito de Deus. Nada há que seja feito de matéria. Tudo nesse universo, tudo é espírito, é mente de Deus. A matéria é apenas sombra, aparência. Ela não tem existência real. Como eu disse, a matéria é apenas a forma como os nossos sentidos captam a mente de Deus, as vibrações de Deus, as coisas espirituais de Deus. A mente, ela interpreta as vibrações de Deus, a energia deste universo, né, desse mundo espiritual, como matéria. Isso para facilitar a nossa existência neste mundo, né? A nossa convivência neste mundo. Portanto, ver a matéria, né, como diz aqui, ver a sombra e considerar a realidade é ilusão. A gente não devemos olhar para a matéria e pensar que a matéria seja feita da forma como ela é feita e assim ter apego pela matéria. Porque a partir do momento em que nós olhamos para a matéria, né, que nós vemos as coisas materiais e nos apegamos às coisas materiais, pensamos que elas são existências verdadeiras, que elas são daquela forma, né? Então, nossa mente se apega. E aí é onde as coisas começam a dar mal. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva, né? Eles comeram o fruto, que significa o quê? Conhecer o bem e o mal, ou interpretar as coisas espirituais como matéria, né? E nisso aí eles criaram ilusões, né? E a partir do momento em que eles criaram ilusões, eles saíram, né? Biblicamente diz, eles foram expulsos do paraíso, ou seja, eles saíram, né, do seu estado natural de harmonia, de paz. Isso é o significado de ser expulso do paraíso. É sair do seu estado natural de paz, de harmonia, de alegria. A partir do momento em que nós nos apegamos à matéria e consideramos a matéria como existência verdadeira, que ela é feita daquela forma como nós vemos, então nós criamos esse apego, e esse apego é que nos leva a ser expulsos do paraíso e viver num mundo de sofrimento, de tristeza, de medo de perder a matéria, inclusive perder o nosso corpo, porque nós achamos que o nosso corpo é feito da forma como ele é feito, e também pensamos que este corpo é o nosso eu verdadeiro, e se ele acabar, tudo acaba, a vida acaba. Então nós temos essa ilusão, e aí vem o desespero, vem a tristeza, né? A decepção, talvez até a depressão, e esses muitos males, né,
desses sentimentos que muitas pessoas têm por aí, né? Por quê? Porque se apegam ao corpo, né? E à matéria. Muitos não gostam da forma como o seu nariz é, como sua orelha é, querem mudar. Outros, porque tem uma barriguinha, já quer tirar. Outros não gostam dos seios, ou já quer mudar os seios, usando as coisas, né, para modificar os seios. Não gosta do seu rosto, já quer modificar seu rosto, achando que aquilo ali, aquela aparência é ela, quando na verdade aquilo é apenas uma aparência. Não é o seu eu real, né? O seu eu real é o próprio Deus. Então, quando nós nos apega a isto, pensando que esse ser, né, deficiente é o nosso eu, a gente quer mudá-lo, né, considerando como nós mesmos. Aí a gente quer mudá-lo da forma como nós queremos que ele seja. E aí é onde acontece muitas coisas, como nós já vimos por aí, né? Muitas pessoas partindo para o mundo espiritual por causa de, podemos dizer assim, de querer mudar a sua aparência, né? Então a Bíblia, a Sutra Sagrada, nos adverte muito bem dizendo: cuidai para que não vos apegueis à matéria. Quer dizer, não devemos nos apegar a nada que seja material. Nós devemos sim voltar nossa mente para o reino de Deus. E o mundo material não terá importância. Para dizer a verdade, nós o veremos, né? Mas nós não nos apegaremos a eles, porque nós compreendemos que este mundo é aparente, é falso, passageiro, transitório, que passa, tudo passa. Aí a Sutra continua, né? A realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. É como eu disse, né? Tudo passa, tudo é falso. E a realidade, a verdade, nunca desaparece. A verdade, ela é eterna. Nada pode mudar a verdade. Ninguém, nem nada pode acrescentar uma vírgula sequer à verdade e nem diminuir uma vírgula à verdade. Não podemos aumentar nem diminuir a verdade. A verdade é o que ela é. É por isso que Deus diz: eu sou o que sou, para Moisés, né? Porque a verdade, ela é, e nada pode mudar, nem acrescentar e nem diminuir nada dela. Mas a ilusão não. A ilusão, ela é efêmera, ela se desfaz rapidamente. O nosso corpo mesmo, ele se desfaz 60, 40, 30, tem menos, 80 anos. Isso vai depender de cada um, né? Mas tudo que é material se desfaz. Por que se desfaz? Porque a ilusão é sombra, é aparência, não é existência real, verdadeira. A realidade, continua a Sutra, né? A realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. Aqui é que está uma coisa: a realidade, ela é livre, a verdade, ela é livre. Então ela não conhece sofrimentos, né? Porque ela é livre de todo o apego, ela é livre de todo o mal. Então ela é de uma liberdade absoluta, uma liberdade infinita. Então ela não conhece sofrimentos, não conhece doença, não conhece pecados, não conhece nenhuma espécie de mal. Agora, a ilusão não. A ilusão, ela é uma forma de apego. Então ela causa dores, causa sofrimento. Por exemplo, se nós nos apegamos a uma coisa que nós achamos que é nossa, um carro, por exemplo, é nosso carro, e alguém vem e risca, nossa, ali pronto, nosso apego àquele carro, né? Tudo bem que a gente comprou aquele carro com o nosso suor, com o nosso dinheiro, né? Então a gente quer cuidar do nosso carro, mas se acontece alguma coisa, uma batida, por exemplo, a gente já quer brigar, ainda quer fazer isso, fazer aquilo para poder, né,
por causa do nosso apego àquele carro, ou muitas coisas, né, materiais que nós temos apego. Repare vocês, observe aquilo que vocês têm apego, qual tipo de coisa material que vocês têm apego, e vocês vão ver que se vocês perder aquilo, ou se aquilo mudar, vai causar um grande sofrimento. Por quê? Porque apego é meu, é considerado como meu, e sendo que nós, como verdade, né, nós somos o eu verdadeiro, livre. Nós, como verdade, somos absolutamente livres, mas quando nós nos deixamos nos apegar, nos identificamos com a matéria, com o ego, e nos apegamos a alguma coisa, isto encobre o nosso eu verdadeiro, e aí nós passamos a sofrer por causa da nossa identificação com a matéria, com aquilo que nós temos apego. Aí a sutra continua: a realidade é verdade, a ilusão é falsidade. Isso eu não preciso explicar, né? A realidade, lógico, é a verdade, e a verdade é Deus. A ilusão é falsidade. Então, tudo aquilo que é contrário à verdade é ilusão. O diabo, os espíritos demoníacos, os espíritos malignos, o mal, tudo isso que é contrário a Deus, o pecado, a doença, tudo isso que Deus não criou e que é contrário a Deus, que é verdade, tudo isso são falsidades, porque não é criação de Deus. A realidade transcende os 5 sentidos, transcende inclusive o 6º sentido, e não se projeta à percepção do homem. Como nós podemos ver, a realidade ela transcende tanto os nossos sentidos físicos como o nosso sentido, né, espiritual, que é o 6º sentido, né? E ela não se projeta à percepção do homem. Isto significa, logicamente, que Deus está muito além dos nossos sentidos, tanto físicos como o 6º sentido, que é espiritual. Nós só podemos sentir a presença de Deus por inspiração, né, por intuição, mas pelos nossos sentidos não, porque os sentidos, tanto o físico como o 6º sentido, ele é coisa do ego, e o ego não pode conhecer a Deus. Ele é, como disse o apóstolo Paulo, o homem natural não pode conhecer a Deus, porque eles discernem espiritualmente, não pode compreender as coisas de Deus. É por isso que está escrito aqui: não se projeta a percepção do homem fenomênico, né, do homem carnal, porque o nosso eu verdadeiro já é o próprio Deus. Então, o homem carnal, o homem natural, que o apóstolo Paulo fala, ele não pode conhecer as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais. Então, logicamente que aquilo que é material, carnal, não pode compreender as coisas espirituais de Deus, porque eles discernem espiritualmente. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu vou, no próximo vídeo, interpretar o capítulo Espírito, né? Porque a Sutra Sagrada ela tem 6 capítulos, né? Que é Espírito, Matéria, Sabedoria, Ilusão, Pecado e Homem. Ela tem esses 6 capítulos. Então, eu vou interpretar, né? Explicar, né? Assim para vocês, esses 6 capítulos, mas individualmente, porque é muito longo, né? Para a gente ficar explicando assim as coisas, né? E também para vocês ouvir, e também para despertar um certo interesse em cada um de nós, né?
Eu espero que vocês tenham entendido, né, e compreendido que Deus é um ser infinito que não se revela à percepção do homem, né? Que Deus não está na cena humana, que tudo neste mundo aqui é projeção da mente, que quando Deus se revela não existe sofrimentos, né? E se nós estamos passando por sofrimento é porque Deus não está revelado ainda na nossa vida. Isto por quê? Porque não buscamos a Deus conscientemente, como o próprio Jesus nos disse para fazer, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Infelizmente nós fazemos ao contrário, buscamos primeiro a matéria, a felicidade fora de nós, no mundo material, no mundo externo, nas outras pessoas, quando na verdade as outras pessoas e este mundo externo não tem nada disso para nos oferecer, para nos dar. Que paz o mundo pode nos dar? Que paz o homem pode dar para nós, o homem carnal pode dar para nós? Se o homem carnal é ambicioso, só quer fazer guerras, violência, são na maioria das vezes corruptos, né? Mentirosos, né? Falsos, enganadores, né? Muitos fazem coisas só pelo dinheiro, né? E quando nós deixamos de fazer as coisas para eles, nós nos tornamos para eles pessoas sem valor. Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo isso. Então, busque o reino de Deus, pratique a meditação e a observação, né? Esteja sempre presente. Não se preocupe com o futuro nem com o passado. O passado já acabou, não existe mais. E o futuro também não existe. Isso é coisa da nossa mente. O futuro e o passado só existem na nossa mente. Outro dia eu estava conversando com meu amigo e eu disse para ele que o futuro não existia. Ele disse que o futuro existia. Eu falei para ele, então me mostra o futuro agora. Ele ficou sem resposta. Eu falei, o futuro está só na sua mente. Então o futuro você não pode me mostrar. O futuro está naquilo que você imagina que vai acontecer. E talvez aquilo que você imagina nem vai chegar a acontecer. Então, é por isso que nós temos que viver sempre no momento presente e praticando a meditação, né? A oração correta, né? Para que nossa mente vai perdendo, né, os seus padrões negativos e o nosso Cristo interno vai se revelando, o nosso ego vai perdendo a sua força, né? Vai sendo mortificado, né? E Cristo dentro de nós ressuscite, para nós podermos manifestar esse Cristo. E aí nós passaremos a ser um instrumento do Cristo, um instrumento de Deus. Em outras palavras, Deus se revelará para nós. E aí, quando Deus se revelar para nós, só haverá harmonia, paz, alegria. E não devemos esperar que as outras pessoas passem por isso, que Deus se revele para as outras pessoas para que nós sejamos felizes. Não, façamos a nossa parte primeiro. A partir do momento em que nós façamos a nossa parte, nós podemos induzir, né, outras pessoas a fazer a parte delas, a buscar Deus também, né? Induzir não, mas pelo menos mostrar que este é o caminho certo, é Deus, o único caminho, a única verdade, a única realidade, que nada existe além dele e nada nunca vai existir, e que tudo neste mundo aqui passa, tudo é ilusão, tudo é passageiro, tudo acaba. Até mesmo a coisa mais fantástica que você possa imaginar, mais duradoura que você possa imaginar, um dia passa, um dia acaba, retorna ao nada. Retornar ao nada significa retornar à sua essência, porque tudo vem do nada e para o nada retornará. O Espírito vem de Deus e para Deus retornará. E aquilo que é material, né,
voltará a ser o que ela sempre foi, energia pura. Em outras palavras, quando o nosso ego morre, quando o nosso ego deixa de se apegar às coisas, nós não vemos mais nada como matéria, né? Nós vemos assim a forma, mas nós sabemos que por trás dessa forma existe algo muito mais infinito que está por trás daquela forma, que está assumindo determinada forma. Nós sabemos intuitivamente, né? Por inspiração, nós sabemos que aquela forma é manifestação de Deus, e aí nós passaremos a respeitar toda espécie de vida, inclusive uma coisa que muitas pessoas têm nojo e medo, barata, é uma manifestação da vida de Deus. Uma cobra é manifestação da vida de Deus. Só que tudo isto, que a barata seja uma coisa nojenta, que um escorpião seja uma coisa venenosa, tudo isso é coisa da mente humana. Eles não são assim, eles não são da forma como aparentam ser. Tudo neste universo vive em plena harmonia, porque tudo é um só, tudo é criação do infinito, tudo é expressão do infinito. E o infinito não pode se desarmonizar consigo mesmo, não pode lutar e nem brigar consigo mesmo, não pode conflitar consigo mesmo. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né? No próximo vídeo voltarei com o capítulo dessa Sutra Sagrada Espírito, explicando para vocês, né? O capítulo Espírito, né? E espero que vocês reflitam sobre isso, tenham entendido bem, né? Se vocês preferirem entender melhor, eu sugiro a vocês que vá a Seitianoye, né? E compre o livro que fala sobre a Sutra Sagrada, que interpreta a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, lá onde o mestre Masaharu Taniguchi dá suas explicações também, semelhantes a essas que eu dei, né? Mas com palavras diferentes e com histórias diferentes. Então, eu sugiro a vocês isso aí, se vocês querem ficar por dentro deste assunto por completo. Então, é isso aí. Eu desejo para vocês uma ótima semana, uma semana cheia de paz, de felicidade. Muito obrigado a todos vocês, felicidades, e até o próximo vídeo. Até lá.